Bom dia a todos, meu nome é André, vou trazer a palavra para nós hoje. Que dia glorioso vai ser, né? O dia que Ele vem chamar o nosso nome, Ele vai falar o teu nome, te olhar nos olhos. Que dia maravilhoso que vai ser. Antes de começar a palavra aqui, eu queria dar uma divulgadinha. Eu estou vivendo em função agora, a partir dessa semana, mais intensamente pelo nosso retiro. Semana que vem, né, sexta-feira, a gente se encontra aqui, a gente vai fazer um retiro de jovens e adolescentes juntos, que tem o principal objetivo, adorar a Deus, conhecer mais a Deus, mas também gerar integração entre os grupos, para facilitar a integração, o pessoal se conhecer e sentir a força da igreja jovem também entre eles e tal, né? Então, a banda que tocou hoje aqui vai tocar lá, então, lá vão ser bem mais altos decibéis, aquela capelinha lá vai cair, eu acho. Quanto mais alto, melhor, e quanto mais cheio, melhor. E a gente está com aí quase 120 inscrições, e vai ser um tempo maravilhoso que a gente vai passar lá. Então, se a igreja puder orar por a gente, se você ainda não se inscreveu ainda, você é nosso convidado, se você tem a partir de 13 anos aí, né, até ali 20 e poucos anos, você é nosso convidado, né, custa R$140 de sexta-feira com transporte, né, até domingo de tarde, e você pode se inscrever no link abra.ai/otempo. Então, o tema do retiro é o tempo. A gente quer falar sobre Eclesiastes, que fala que existe um tempo certo para todas as coisas. E hoje em dia esse assunto ele é tão importante nas nossas vidas que a gente às vezes não tem nem tempo de pensar no tempo, não é verdade? A gente abriu as inscrições dos retiros de janeiro também, né? E nós batemos todos os recordes já vistos na história dos retiros de janeiro, e nós lotamos o retiro dos adolescentes em menos de 24 horas. A gente abriu a inscrição, uma postagem, encheu. E a gente, uau, o que é isso? O que é isso? E ficou muita gente de fora e começou aquele desespero e mães ligando e meu filho tem que ir, ele está aqui chorando e ai, que desespero. A gente, não tem como não atender esse povo aí, vamos fazer mais um retiro, tentar a partir dessa próxima temporada, lançando o Teens 2. E esse está uma semana de inscrição, já tem mais de 40% de inscritos, vai lotar também, então glória a Deus por isso, é Ele que faz. E a gente tem vivido algo incrível com os jovens e os adolescentes. E é muito, muito bom viver isso. E muito obrigado, pastores. Vocês são muito importantes para isso. Vocês têm dado abertura. Paul, sempre parceiro, topa qualquer parada, qualquer loucura com a gente. Muito, muito obrigado. Muito obrigado por todo esse tempo e tanto aprendizado, né? Vamos falar de tempo. Vamos falar de paz. Em que momento da vida você está vivendo hoje? Que momento da vida você está vivendo hoje, atualmente? Essa próxima semana, a semana que passou, que momento da sua vida você está vivendo hoje, agora, nesse momento? Muitas vezes a gente não está muito em paz, não, né? A correria do dia a dia, as obrigações, a pressão que a gente sofre todos os dias na nossa caminhada, a gente tem muitas dificuldades em encontrar paz nesse caminho. E a gente tem visto, e até um dos motivos de falar sobre o tempo, que existe o tempo certo para todas as coisas, com os adolescentes e os jovens, é pelo fato da gente conseguir ter entendido que, puxa vida, né? A gente, não só os adolescentes e os jovens, mas a gente começa a viver pelo nosso próximo evento. Né? A gente começa a viver não o dia de hoje, não em paz hoje, mas quando eu chegar naquilo, quando eu conquistar aquilo, quando eu for aquilo, quando eu estiver promovido aquilo, aí eu vou ser feliz, aí eu vou estar em paz, aí eu vou ter uma vida plena e é só tocar o barco até Jesus me chamar. Né? E não, a gente não tem visto isso. É só olhar o número de farmácias que abrem na nossa cidade. Né? Pouco tempo atrás falava, não, Curitiba, cada esquina tem uma igreja, agora cada esquina tem uma farmácia. Né? E é um baita negócio. Você quer ganhar dinheiro, abre uma farmácia, numa esquina. Né? Mas isso é um motivo de alegria? Não, é motivo de que as pessoas estão doentes. Quanto mais farmácia, mais pessoas doentes, é porque isso está gerando dinheiro.
E quanto mais ansiosas as pessoas andam, mais elas consomem medicamentos e procuram tentar dar um jeito na sua vida interior, que o Tobias falou agora pouco, né? E a gente começa a ficar doente com isso. Né? Que momento da sua vida você está vivendo hoje? Porque as crianças, elas são assim. A minha filha, ela tem 7 anos, pergunte para ela quantos anos ela tem. Quase 8. Né? Não, você tem 7. Até o dia do teu aniversário você tem 7. Não, as crianças, elas têm quase uma idade, né? Quase 6 anos. Eu tenho quase 5. Né? Então, aquela ansiedade de, nossa, com 8 anos eu vou ser alguém. Né? E o adolescente, as meninas principalmente, elas vivem em função dos meus 15 anos. Né? Quando eu chegar nos meus 15 anos, aí a minha vida está resolvida, e aí eu vou ser muito feliz porque vai ter a festa, todo mundo vai ir na festa, e aquela coisa e tal, e o desespero dos pais, e ai, que loucura. Né? E se movendo para o próximo evento. Né? Os meninos já querem fazer 18 anos. Né? Os meninos já, tanto faz 15 anos, eles já vão direto olhando nos 15 anos lá. Por quê? Porque é ano de tirar carteira, ele já começa ali, mas quando eu for de maior, eu já vou poder ter mais liberdade na minha caminhada, aí sim eu vou ser feliz. Aí sim as coisas vão dar certo na minha vida, porque aí eu vou fazer do meu jeito, e não mais tanto do jeito dos meus pais. Né? Porque eu vou, só não sei como é que eu vou tirar carteira, eu não sei que curso fazer, eu não sei aonde estudar, eu não sei se eu faço um intercâmbio, se eu fico aqui, eu não sei como é que eu vou fazer com as minhas novas amizades, e aquela ansiedade disso chegar logo, assim, né? E só se move pelo próximo evento. Mas e daí está naquela rotina de provas, ensino médio, pressão, você tem que passar no vestibular, você não pode ser um fracassado, você vai vencer na vida, escolha o curso, porque você vai ser um profissional renomado, e aquela pressão toda. Daí o adolescente fala assim, eu não vejo a hora de entrar na faculdade, porque é muita prova. Né? Tipo, coitado, gente. Coitado. Tipo, alguém conta ou eu conto, né? Mas eles se movem pelo próximo evento. Né? E o jovem já puxa a vida. Né? Hoje ele precisa ter a vida ganha para poder pensar no próximo evento. Então, o próximo evento é ter a vida ganha. Então, só vou casar quando eu tiver meu carro, minha casa quitada, né, estabilizado financeiramente, coisa e tal. E daí se move por esse próximo evento. Então, daquela insegurança, assim, tipo assim, nossa, eu já estou há 1 mês e meio no estágio e ainda não me promoveram. Eu sou tão bom. Tipo, eu preciso, né, correr atrás das cenouras que o gerente coloca no PowerPoint, né? Que eu quero alcançar mais e mais. Por quê? Porque desse jeito eu não posso nem pensar em namorar, eu preciso pagar a conta. Vou pedir dinheiro emprestado para namorar, tipo, quem está namorando? Eu ou meu pai, né? Tipo, eu preciso pagar a conta. Então, aquela ansiedade, e o jovem também vive pelo próximo momento. Então, com quem namorar, com quem casar, daí você acha que não, o dia que eu casar, aí sim estou livre. A minha faculdade está no final, glória a Deus. Aí eu vou casar, e aí sim eu vou ser alguém pleno. Vou fazer pilates, eu vou correr de manhã cedo, né? Eu vou cuidar da horta em casa e vou ser muito feliz, sem pressão nenhuma. É você botar o pé de volta da tua lua de mel, qual que é a primeira pergunta? Quando vem o primeiro filho, né? Aí se move pelo primeiro filho. Não, então tá, meu esposa engravidou, glória a Deus, estamos muito felizes. E quando essa criança nascer, aí sim vai ser bom. Porque todos os meus problemas vão estar resolvidos. Por quê? Porque eu não vou ter mais pressão, né? Não vou nem continuar, né? E o próximo, e tal, né? Daí, talvez você está no momento que fale assim, puxa, estou vivendo síndrome do ninho vazio, meus filhos se foram, eu preciso voltar a reaprender a conviver com a minha esposa, a aposentadoria está batendo na porta, né? Eu estou tentando juntar a papelada toda, porque não vou trabalhar para o resto da vida, dependendo do Brasil você vai, mas, né? Isso é outra história. E a gente se move através disso, através do próximo evento. E a gente não consegue viver o hoje. A gente tem muita dificuldade em ter paz no hoje. A gente esqueceu, né, a esperar, a confiar em Deus. A gente fica rápido, muito pronto a se mover pelo próximo evento.
E muitas vezes a gente parece que vive constantemente dentro de uma sala de espera, não é verdade? Hoje a sala de espera está um pouquinho mais atrativa. Você tem um aparelho na mão, né? Então, às vezes, ficar lá 40 minutos não é tão, mas é ruim, né? Mas você já tem um atrativo ali, você responde as mensagens antigas, você dá um jeito ali. Mas parece que a gente tem vivido muito ultimamente numa sala de espera, esperando que algo aconteça para aí sim eu ser alguém, ter algo, realizar algo, me sentir em paz comigo mesmo. E e muitas vezes, nessa ansiedade que a gente tem sofrido, a gente começa a comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, e a gente começa a se fazer uma pergunta, ou perguntar até para Deus, Deus, eu faço tudo tão certinho, né? Dia de chuva, de manhã, eu vou na igreja, né? Eu participo em tudo, eu participo no ministério. O Cleito perguntou se eu tenho um ministério, sim, agora eu tenho, eu sirvo tão certinho, eu faço tudo tão legal, eu sou uma boa pessoa, eu sou legal com todo mundo, mas tem coisas ruins que acontecem comigo, e o colega do meu trabalho, ele faz tudo errado, e parece que tudo de bom acontece só com ele. Né? O senhor não está errando, não? Né? Será que as minhas dificuldades, eu não sei o que está acontecendo. Né? E hoje eu queria conversar um pouquinho sobre isso, sobre como ter paz em meio às lutas, ter paz quando tudo muda, ter paz quando os teus planos eles são frustrados, ter paz quando uma cirurgia vem, uma doença vem, como ter paz em meio a esse caos que a gente vive, de viver por um próximo evento, dessa ansiedade tão poderosa sobre as nossas vidas. E as lutas, a palavra de Deus, ela diz muito claro que as lutas, elas vêm, elas fazem parte da vida do cristão. Se você acha que você aceitou, reconheceu Jesus como teu Senhor Salvador, e você está livre de todas as lutas e crises e problemas na tua vida, me desculpa, te ensinaram errado, tá? Então, na palavra de Deus, diz muitas coisas de que sim, nós vamos enfrentar provações, tentações, problemas, dificuldades, nós não estamos livres disso. Né? E só pelo fato de ser cristão, isso não isenta a gente desses problemas e crises nas nossas vidas. Mas as crises, elas acontecem nas nossas vidas por vários fatores. Né? Elas acontecem por consequência de erros que a gente teve, não precisa nem ser pecados, uma escolha errada que você fez, você errou, você entra em crise, aquilo gera um problema, uma angústia muito grande, né? Consequência do pecado na nossa vida, com certeza Deus trabalha também nisso, né? Para nos mostrar o nosso erro, para a gente entender que sim, a gente precisa nos converter nesse determinado sentido. A gente também passa por crises, muitas vezes, que Deus permite para que um sofra, para que 1000 não sofram. Enfim, Deus tem todos os seus jeitos de trabalhar com as crises na nossa vida, a falta de paz. A crise ela também serve para aperfeiçoar a nossa fé. Né? Se a gente passasse numa vida boa, onde nada acontece, a gente também não evolui, a gente também não cresce, a gente também não descobre coisas novas no Senhor. A gente não consegue viver a próxima etapa na vida com Deus, e a gente fica estagnado ali na papinha e não consegue avançar para uma comida mais sólida com Deus. Né? E qualquer adversidade que acontece, qualquer coisa que arranca a nossa paz, a gente já começa a se perguntar, Deus, por que comigo? Por que agora? Por que está acontecendo isso agora comigo? E essa pergunta, na verdade, ela é errada, é a pergunta errada que você está fazendo. Né? Então, eu quero focar hoje na questão de que as crises, né? Sim, eu falei que existem esses motivos de a gente passar pela crise, mas existe a crise que vai nos levar para um treinamento na vida. E na palavra de Deus eu vou contar uma história aqui para vocês, a maioria de vocês conhecem. Né? Antes de contar essa história, eu queria orar mais uma vez. Eu não vou ler o texto todo, porque eu vou ter que ler aqui uns 15, 20 capítulos, aqui vai ser um pouquinho demorado. Eu não gosto de ler em público, então vai ser muito difícil. Então eu vou contar a história para vocês, mas antes feche teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, nós queremos nesse momento ler a Tua palavra, e nós somos muito gratos por ela, Deus. Obrigado que a gente pode ler as histórias aqui e aplicar na nossa vida. Que não seja só uma historinha legal, mas que ela seja uma historinha que vai nos acompanhar nessa semana, no próximo mês, e isso gere transformação nas nossas vidas, Pai.
nos ensina, Espírito Santo, fale com a gente, não com os outros, fale com a gente, que a gente possa focar a nossa atenção naquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. É a história de José. José já foi comentado no vídeo de abertura, e se você quiser acompanhar na tua Bíblia, eu vou ir contando a história e, às vezes, ali vou falando onde que está a passagem, mas em Gênesis 37 começa a história de José. Quem era José? José era um menino filhinho de papai mimado, chatinho. Não, chatão. Ele era muito mimado, ele tinha 17 anos, ele era de uma família de 12 irmãos, filho de Jacó. Era uma família rica, uma família bem estruturada, era uma família, né, que tinha bons ensinamentos, bons valores, que eram ensinados, e essa história ela aconteceu 3.600 anos antes de Cristo. Então, a história de José ela começa lá no capítulo 37. José, ele era o penúltimo filho desses 12, mas ele era o queridinho do papai. Era aquele filho lá que o pai olhava lá assim, esse aqui deu certo, né? Esse aqui é o meu filho, né? Claro, todos são meus filhos, os outros já eram mais velhos, mas ele era muito mimado pelo seu pai. José, ele também, pelo fato de ser mimado pelo seu pai, ele ganhou uma túnica, o pai fez uma túnica especial para ele, ele foi lá se gabar para os irmãos, né? Túnica. E os irmãos começaram a odiar ele, né? Porque ele era muito metido. Era muito metido. Ele só se gabava com tudo, queridão do papai, e era um fofoqueiro também, né? Então, contava tudo dos irmãos para o pai lá e não passava nada. Então, os irmãos começaram a odiar ele, né? Isso está ali no versículo 4 e 5. Aí Deus dá 2 sonhos para ele, né? Resumindo, os sonhos é o quê? Num café da manhã, imagino assim, né? Estou ilustrando aqui. Eles acordaram, sentaram na mesa do café da manhã antes de ir para o trabalho, e José falou assim, calma, deixa eu falar um negócio aqui. Deus falou comigo através de 2 sonhos essa noite, e o sonho, resumindo aí, é que vocês vão se prostrar diante de mim, e vocês vão me adorar e coisa e tal. E provavelmente já rolou um tapão na orelha lá, e falou assim, fica quieto, moleque. Tá maluco? Né? Fecha aspas, isso não tá na Bíblia. Mas eu dei uma incrementada aqui. Aí os irmãos, né, loucos da vida com o filhinho do papai lá, o José, né, e eles foram trabalhar mais longe de sua casa, e Jacó manda José aí, vai dar uma olhada nos teus irmãos lá para ver se eles estão fazendo o que eles têm que fazer, o que eu mandei, e ver se está tudo certo lá, e volta aqui e me fala o que está acontecendo com eles. José vai atrás dos seus irmãos, ele se perde, acha um cara lá e fala, eu ouvi dizer que eles estão indo para tal região e tal, e ele chegando na região, os irmãos já veem ele de longe, e eles começam a armar um plano de acabar com a raça dele, com a vida dele, né? E os irmãos começam a falar, vamos matar esse sonhador aí, e dar a lição que ele precisa, né? Daí o outro já, não, então vamos molhar a túnica dele lá num animal que a gente vai matar aqui, a gente fala para o nosso pai, um animal grande atacou ele, coisa e tal. Daí Rubem, o irmão dele, ficou meio assim, espera lá, é sangue do nosso sangue, cara. Nossa, vocês estão, piraram? Matar um irmão? Né? Vamos só dar um susto nele, né? Pode ser, tá. Aí, vamos jogar ele no poço lá, jogaram ele no poço. Rubem deu uma vacilada lá, viram de longe os mercadores, né, vindo, e falou, vamos ganhar uma grana com ele, fazer um churrasco, né, e tal. Vamos vender ele como escravo, e a gente ainda ganha um dinheiro aí, e tal, não sei o quê, a gente molha o sangue na túnica, o pai não vai nem desconfiar, e a gente racha o dinheiro em todo mundo aí, né, tipo um caixa 2 ali. Aí, e fazem isso. José é vendido como escravo, eles compram ele, e ele é revendido para o governo do Egito, para Potifar. Potifar compra ele como escravo, né? E naquela época eles olhavam os dentes dos escravos para ver a qualidade, né? Porque os testes que eles faziam com os escravos era que ele puxasse toras com os dentes, né? Onde ele pegava, colocava uma corda lá e puxava lá. E como José tinha plano de saúde e plano dentário, então os dentes dele estavam, né, em muita saúde, talvez era o que mais tinha dentes lá, e ele saiu muito bem no teste, né? Então ele ainda não estava entendendo bem certo o que estava acontecendo ali, mas ele foi muito bem nos testes, e Potifar comprou ele como escravo, e ele começa a se dedicar como escravo lá. A Bíblia não diz, mas imagino que José estava em paz com isso, né? Nossa, o dia que eu for comprado como escravo, aí sim eu vou
Nossa, vou estar bem tranquilo, né? E não, imagine quantas vezes ele se perguntou, Deus, por que comigo? Até o meu pai me ama tanto, né? Eu sou filho queridão do meu pai, o Senhor é meu pai também. E José ele era muito sério com Deus, ele tinha uma caminhada muito legal com Deus. Imagino que nesse processo, desde os irmãos capturarem ele, amarrarem ele deve ter se perguntado muitas vezes, por quê, por quê, por quê, por que comigo? O que eu fiz de errado? O que está acontecendo? Por que isso agora? Estava tudo tão bem, né? Acabei de ganhar uma túnica, estou feliz da vida. Né? E provavelmente José ficava se perguntando com isso. E aí ele começa a destacar como escravo do mês, assim, no reino do Egito lá. Ele ganhou uma plaquinha lá, colocaram a foto dele, escravo do mês. Né? E ele começa a se destacar como o melhor escravo. E ele chama muita atenção de Potifar, e Potifar chama ele para perto, e Potifar ali diz que Potifar percebe a presença de Deus na vida de José. Né? Apesar da condição que ele estava vivendo, não era das melhores, provavelmente estava dormindo, trabalhando como sendo escravo, e nas piores condições. Mas mesmo assim, puxa, se é pelo meu Deus, provavelmente ele estava ali trabalhando, eu vou ser o melhor escravo também. Até semana passada, a gente fez o grupo de Timóteo com os meninos lá, e um comentário de um dos meninos me chamou muita atenção. O Eduardo estava fazendo seminário no PV, e tinha um menino lá que ele era muita referência entre os meninos lá. Aqui é só um parêntese entre a história, tá? Nada a ver com José. Mas ele falou assim, olha só, aquele menino ele era tão sério com Deus, a gente foi encarregado de tirar as plantas de uma lagoa que tinha lá. E a gente ia, nossa, vários meninos lá entraram, começamos a tirar as plantas, e a gente fez isso quase o dia inteiro ali. A gente estava cansado e a gente sentou para descansar. E ele não parava. E ele ficava ali, tirando as plantas e tal. Eles, a gente está ficando constrangido, você trabalhando, a gente descansando aqui. Senta aqui, vamos, né, o resto a gente faz amanhã. Aí uma das coisas que chamou a atenção, né, o menino respondeu assim para o Eduardo, né, é que eu estou trabalhando para Deus. E se ele vir amanhã, não vai estar completo o meu trabalho aqui. Então eu vou me dedicar. Se eu sei que eu posso me dedicar, eu vou me dedicar. Vai que Jesus chama meu nome amanhã e tem coisa para terminar aqui. Uau! Caramba, excelência no que faz. Né? E essa semana isso me acompanhou de uma forma bem interessante. Voltando para a história de José, ele ganha a senha do cartão de banco do Egito. Ele começa a administrar todos os bens de Potifar, ganha confiança, a chave do carro, ganha tudo, né? Escritura não, mas ele começa a se destacar ali, começa a ficar bastante íntimo de Potifar, e a esposa de Potifar achou ele muito interessante, muito, né? No versículo lá diz que ele era um homem bonito, esbelto, ele estava muito forte, estava saradão, ele era do CrossFit e tal, e isso, né, chamou a atenção da esposa de Potifar, e ela começou a assediar ele, querendo que ele fosse para a cama com ela, né? E ela começa a assediar, e ele só se esquivando, até que ela arma um plano lá, ela encurrala ele lá, né? Agora você vai deitar comigo, né? Potifar viajou, né, os empregados foram embora, eu já fechei o portão no controle, e ninguém vai estar aqui, e agora não pode, né, e tal. E olha o que José fala para ela. Minha senhora, né, deve ter sido assim, minha senhora, o seu marido me confiou os bens dele, eu estou administrando aqui o palácio e coisa e tal. Eu não posso trair o seu marido. A confiança que ele botou em mim, eu quero honrar, eu quero manter essa confiança. E segundo, minha senhora, eu jamais faria algo tão perverso para pecar contra o meu Deus. Ponto. E ele pega e tenta fugir, ela segura ele pela túnica, pela capa dele, ela arranca a capa dele, e ela fica maluca com isso que ela escutou, e quando o Potifar volta, ela denuncia ele e fala assim, ele tentou me assediar sexualmente, tem corpo de delito, tem tudo, tem BO, tem tudo aqui, os funcionários viram, tem provas, tem tudo, e Potifar acredita na mentira da esposa e coloca ele dentro da prisão. Aí José provavelmente perguntava, eu fui traído, isso é sacanagem, por que comigo? Tenho feito tudo tão certo, já me venderam como escravo, agora sou um prisioneiro, né? Alguém que assedia a mulher dos outros, né? Que coisa horrível. Né? E José está lá na cadeia, aí ele
novamente trabalhando com excelência, como se fosse para Deus, em todos os momentos, ele ganha a confiança do carcereiro. Aí ele vira o agente carcerário da prisão. E ele ganha as chaves da prisão e ele começa a liberar banho de sol, né, organiza o futebol entre os presos lá, e ele ganha a confiança dos carcereiros lá e também dos presos, porque ele era uma referência entre eles lá. Aí o que acontece? 2 outros presos vêm para dentro da cadeia, porque vacilaram lá com o Potifar, o copeiro e um outro servo, e aí eles tiveram mais um sonho, os 2 na mesma noite, eles comentam sobre o sonho, e José vai lá e revela o motivo daquele sonho. E aí José fala para eles, um de vocês, você está errado, você vacilou e você vai ser morto em 3 dias, vai ser decapitado e você, babau, já era, cara. Né? Mas você não, você foi preso injustamente, você vai ser honrado e vai voltar a ser o copeiro de Potifar, vai continuar servindo ele lá e vai dar tudo certo. E dito e feito, é o que aconteceu. 3 dias depois, um deles foi decapitado e o copeiro voltou, foi liberto e voltou. Mas José, quando ele contou essa história, a revelação do sonho, ele falou assim, mas quando você sair da prisão, lembre-se de mim, por favor, eu quero sair daqui, eu estou preso injustamente, coisa e tal. E o copeiro, não, confia em mim, eu vou conversar, vamos abrir o processo lá, vou levar no STF, tem o Gilmar Mendes, não. E vai dar tudo certo, fique tranquilo. Mas o copeiro ele fica tão feliz com a bênção dele, que ele esquece do compromisso dele com José. E José fica 2 anos naquela cadeia, esquecido, e o processo dele não é reaberto. Né? E aí Potifar, ele também tem sonhos, Deus fala com ele através de 2 sonhos também, né? Muitos de vocês sabem, das vacas gordas, vacas magras, dos trigos gordos e magros e coisa e tal. E o copeiro daí, lembra de José, que, puxa, ele já fez isso comigo, pode ser que ele dê a revelação do sonho de Potifar. Aí chamam José, Potifar, Faraó, né? Faraó, sim, desculpe, gente, obrigado mesmo. Faraó chama José, e ele revela, nossa, muito obrigado mesmo. Aí Faraó chama José revela os sonhos e já dá dica de negócio ali. Tem uma startup aqui, a gente pode montar aqui, vai dar tudo certo, se a gente guardar tanto por mês e tal, não sei o quê, faz isso que não tem erro, vai dar certo. E Potifar, uau, esse cara é muito próximo de Deus, vamos trazer ele para... O Faraó traz ele para perto. Quando eu falar Potifar, você lembre de Faraó, tá? Aí o que aconteceu? Aí ele pegou e colocou José como governador. Aí José talvez deve ter pensado, agora eu entendi o meu sonho de ser governador, que Deus tinha me revelado lá, eu cheguei lá. Agora, nossa, eu tive que passar por tudo isso, prisão, ser traído, tantas coisas na minha vida, para agora sim, né, estar aqui e ser usado por Deus. Então a história continua, acontece, vacas gordas, o Egito guarda toda a comida, a região toda começa a passar fome depois das vacas magras, chamam e Jacó manda seus filhos para ir comprar comida no Egito. Aí eles vão lá comprar comida, daí, né, tem aqueles encontros, José reconhece eles, mas eles não reconhecem José. José dá aquela brincadinha, poxa, vocês são espiões e coisa e tal, manda chamar o irmão mais novo de vocês que ficou em casa, Benjamim. Eles voltam com o irmão, morrendo de medo, né? Puxa vida, ele vai acabar com a nossa raça e coisa e tal. E no final das contas, José se revela, fala, eu sou o José, o irmão de vocês. Aí eles começam a tremer na base, né? Os irmãos, agora ele vai acabar com a gente vendeu ele, chama teu pai. Chama meu pai, juntou todo mundo e ele perdoou eles e falou assim, glória a Deus que vocês um dia me venderam, porque agora eu entendi aquele meu sonho que eu revelei naquele café da manhã com vocês, porque agora sou governador e por causa disso a nossa família não vai passar fome, não vai morrer, e glória a Deus por isso, eu perdoo vocês, está tudo certo e vida que segue. Então esse é o resumo do final. Então eu vou correr um pouco aqui. O que Deus queria com esse plano de José? O que a gente pode aprender com esse plano, desse tratamento que Deus fez com José? José ele aprendeu várias coisas. Primeiro treinamento que Deus fez com José, ele precisava entender
o valor do relacionamento humano e ele precisava entender o valor do perdão. E ele aprendeu. Naquela época, quando ele tinha 17 anos, ele era super imaturo, ele esnobava todo mundo, filhinho de papai, mimado, chatinho, e ele não valorizava os seus irmãos, ele queria ser o melhor de todos, e Deus teve que trabalhar isso na vida dele, trabalhando a questão de valorizar os relacionamentos humanos. E qual que é a melhor forma de você aprender a valorizar os relacionamentos humanos? É sendo traído. Você entende o valor de um relacionamento com alguém quando você é traído. Puxa vida, quando você perde o relacionamento, quando ele não faz mais parte da tua caminhada, quando ele deixa de fazer parte do teu relacionamento. Aí, quando você perde, né, por morte, por brigas, por desentendimentos, aí você valoriza. Puxa vida, olha, eu tinha esse amigo e eu não valorizei. Eu só tirei com a cara dele, nunca confiei nele, mas ele era um cara fiel. E a gente só aprende isso quando a gente passa por isso. E José passou por isso, ele foi traído pelos seus irmãos. Segundo treinamento que Deus aplicou para José, o valor da vida humana. E a melhor forma de você entender o valor da vida humana não é quando você está num resort, de frente para o mar, tomando uma água de coco, em paz com tudo. Não é nesse momento que você vai entender o valor da vida humana. Tipo, que valor a minha vida tem. Não, você vai aprender o valor da vida humana quando você busca ajudar e ter compaixão com pessoas que precisam de mais necessidades do que você. Onde você entende que não é a minha vontade, a prioridade são essas outras pessoas, pessoas carentes, pessoas abandonadas. E aí você consegue ter o real valor, o entendimento do valor humano. José entendeu isso convivendo entre os escravos. O terceiro treinamento que Deus fez com José, ele precisava entender o valor do trabalho. Naquela época ele era só o fofoqueiro X9, né, que só contava que tinha de ruim, era o leve trás, que se chama, né? E ele precisou trabalhar duro, entender que o trabalho dele era para Deus, mesmo como escravo, ganhando o mínimo possível para só se alimentar e ter forças para trabalhar no outro dia. E ele entendeu o valor do trabalho, né, e passando por essas lutas. Quarto treinamento de José, ele entendeu o valor da fidelidade. No momento que a esposa, né, assedia ele sexualmente, ele responde duas coisas. Eu não posso trair aquele que confia em mim aqui, o seu marido, eu não vou fazer isso contra ele, mas principalmente porque eu jamais faria algo tão perverso e pecaria contra o meu Deus. A proposta deve ter sido muito boa para ele naquele momento. Mas ele falou, não. Mais importante que o meu prazer aqui, né, alguns momentos só, é o meu prazer eterno no Senhor. É aquele que ainda vem me buscar. Né, e eu não posso desagradar ele, não posso deixar de honrar ele. E Deus deve ter olhado lá de cima e falou assim, esse é meu garoto, está aprendendo, está ficando bom. E o último treinamento que Jesus passa é o valor da honra. O valor da honra. Manter a sua honra, honrar a Deus. Ele, quando ele estava no auge, né, ali naquela situação dele que manda, manipulando os irmãos, ali, né, será que não dá aquela vontade daquele troco nos irmãos? Aquela sacaneada nos irmãos, assim, ou até aprisionar eles, traz meu pai de volta, traz meu irmão mais novo lá, o Benjamim, e nós vamos ficar nós três, vocês apodreçam na prisão e vocês vão tomar o que vocês merecem. E não, José, quando ele percebeu que os irmãos dele não reconheceram ele, mas ele, vendo os irmãos dele, lembrando das histórias com o pai, com o irmão mais novo, ele se ausentava e chorava, ele tinha que se recompor lá e voltava lá, daí fazia casca grossa lá com os irmãos para tentar reunir toda a família, mas ele poderia ter muito bem, nosso plano de negócio aqui deu certo, nós prosperamos os anos de fartura e agora nos tempos de miséria aqui, nós estamos bem e tal, e agora vamos explorar toda a região, vamos fazer todo mundo virar os nossos escravos, vamos ganhar os bens de todo mundo, mas não, ele falou assim, eles ainda davam semente para que as pessoas voltassem, para que eles tivessem algo para plantar, e só pedia lá 20% do ganho, e o resto podia ficar com o povo que comprava isso dele lá, e ele não se aproveitou da situação boa da vida dele.
Então ele aprendeu o valor da honra, valorizar o ser humano. E é isso que eu queria passar com vocês hoje, de que muitos dias a gente não entende por que a gente tem enfrentado tantas lutas. A gente começa a olhar para nós mesmos e a gente fica permanentemente perguntando para Deus, Deus, quando o Senhor vai me livrar disso? Quando o Senhor vai me levar até lá onde que eu quero? Onde talvez o Senhor já me mostrou onde que eu devo chegar? E a gente tem muita dificuldade de passar pelo tratamento de Deus, desse treinamento de Deus no meio da adversidade. E esse tipo de tratamento que Deus, em meio às crises, que Deus faz com a gente, ele forma dois tipos de pessoas. As pessoas que são ensináveis, que até o Cleiton falou sobre isso, que sejamos aqui pessoas ensináveis. Aqueles que, em meio à crise, possam olhar para Deus. Apesar das crises, eu vou permanecer fiel. Eu vou permanecer com a honra que o Senhor merece. Eu vou permanecer valorizando os relacionamentos. Eu vou permanecer fiel em todos os momentos. Não interessa se os outros estão fazendo errado, se dando bem. Eu vou continuar fiel ao Senhor, em meio à adversidade. E lá em Filipenses 4, 6 e 7, bastante conhecido, diz lá, não andem ansiosos por coisa alguma. Não, deixa eu voltar aqui porque falta o segundo tipo de pessoas. Tem os ensináveis e tem os murmuradores. Aqueles que se fecham no seu canto e falam, Deus, coitadinho que eu sou, por que comigo? E não conseguem entender aquilo que Deus está querendo mostrar, às vezes, tão claramente. Pessoas querem conversar com a pessoa, não falo com ninguém, eu resolvo meus problemas sozinho, eu vou dar um jeito, e só se afunda cada vez mais e deixam de ser ensináveis, né? E lá em Filipenses diz, né, não andem ansiosos por coisa alguma, mas tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Seus problemas, suas crises, suas ansiedades. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui a palavra a parte-chave é, e a paz de Deus que excede todo entendimento. E a gente tem visto que a gente tem, como a gente está nesse processo de se mover pelo próximo evento, a gente corre o risco de se mover só por emoções. Porque a emoção que me satisfaz, ela preenche aquele vazio momentaneamente e eu aguardo até o próximo momento, e eu não consigo me satisfazer. E aqui ele diz, excederá todo entendimento. Então a paz ela precisa ser entendida e não sentida, porque o coração do homem é enganoso. E se a gente for só no nosso sentimento, a gente vai se dar mal. O maior risco que a gente pode correr é aquela dica que aparece tão linda, maravilhosa, assim, puxa, siga o seu coração. Não, calma, toma cuidado, o coração do homem é enganoso. E a gente precisa buscar a palavra de Deus, o entendimento de Deus. Então a paz, ela não precisa ser só sentida, mas ela precisa ser entendida. E se você entende a paz, isso quer dizer que apesar das dificuldades, apesar das provações, apesar dos problemas, problema financeiro, relacional, família, casamento, filhos, escola, apesar disso, a gente entender que sim, eu posso estar em paz. Mesmo eu não sentindo a paz, porque eu estou angustiado, estou ansioso e coisa e tal. Mas a gente precisa entender a paz. Eu queria finalizar com isso. José foi treinado por 13 anos. Esse processo todo levou 13 anos, até que ele se reencontrasse com sua família. Foram 13 anos de muitos altos e baixos, na verdade. Né? Desde da carceragem até o palácio. Né? Hoje é o contrário, hoje é do palácio para a carceragem. Mas que a gente pode aprender com isso é que, apesar das diferenças, sim, a gente precisa buscar ter a paz do Senhor, entender a paz, que só Ele pode nos dar. Né? E Ele é fiel. E lá em Salmo 34 diz que o justo ele passará por muitas adversidades, mas o Senhor Deus estará com o justo em todas elas. Então a gente não está livre de adversidades. É normal, vai acontecer, vai. Mas o Senhor Deus estará conosco em todas elas, né? Então vamos dar esse passo de sermos ensináveis, e a gente possa
amar e ter compaixão pelo nosso próximo, se colocar no lugar dele, tentar entender o que o nosso irmão que está sofrendo, a gente possa ajudar ele de alguma forma. E que isso a gente possa crescer em maturidade espiritual também com Deus. Banda, por favor, se vocês quiserem subir aqui. Fique de pé, vamos finalizar com uma oração. Tem mais uma música para a gente tocar aí. Senhor Deus, nós somos muito gratos que nós temos acesso à Tua Palavra e a história de José, ela pode falar tanto com a gente. É a Tua paz que nós precisamos, Deus. Nós não precisamos de nada, nós precisamos de posses, bens e conforto próprio muitas vezes, Deus. Nós queremos entender que, enquanto o Senhor não voltar, nós vamos aqui encarar adversidade, lutas, crises, dores, mas nós podemos confiar que existe o Senhor, nosso Pai eterno, que tem tudo preparado para nos receber na sua glória, na eternidade, onde lá não vai ter mais tristeza, não vai ter dor, não vai ter mais nada, Deus, só relacionamento direto com o Senhor. Se é para passar por dificuldades aqui, nos dê forças, Pai, nos dê forças para sermos ensináveis no meio dessa adversidade. Espírito Santo, fala com a gente no meio da dor, no meio da luta, no meio da ansiedade, da agonia, da angústia, Deus. Nos dê ouvidos bem abertos, corações bem abertos, mentes bem abertos, para que a gente possa ver e entender a Tua paz no meio disso tudo, Deus. Muito obrigado por essa manhã, obrigado por esse tempo que podemos ter juntos aqui, entre irmãos, entre visitantes e com o Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Say
Vá em paz, entenda a paz, encara as diversidades, as lutas, porque nós temos um Deus verdadeiro, um Deus poderoso, um Deus grandioso que vai nos ajudar a encarar cada uma delas e nós vamos vencer com Ele, só com Ele. Amém? Deus abençoe vocês, obrigado. Yeah.